Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Vocês podem sentar. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ser rápido, vou ser breve, mas vou falar algo que vai impactar a sua vida. Amém? Vai ser rápido. Você não vai se cansar, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Amém? Aleluia. Você está comigo? Amém? Aleluia. Deus gosta de fazer assim com a gente. Tá bom? Aleluia. E até as crianças vão entender se estivessem sentadas aqui. Amém? Se você tivesse se convertido hoje, você iria entender o que eu vou falar para você hoje. Tá bom? Mas para isso eu conto com a ajuda do Espírito Santo, meu amigo. Então eu vou orar e você vai orar comigo. Pai, eu te dou graça. Espírito Santo. Sabe, Espírito Santo, o Senhor é Deus e é Deus conosco. E eu estou aqui para falar, eu sou a boca apenas. E o Senhor é quem vai usar a minha boca para transferir uma mensagem para o coração das pessoas. E o Senhor é capaz de transferir em 10, 15 minutos, 20, até 5 minutos. O Senhor consegue transmitir algo que vai marcar, impactar a vida das pessoas. Eu confio em Ti totalmente e completamente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Vocês estão prontos? Amém? Queridos, olha só, eu quero que me escutem cada minuto do que eu vou falar, tá bom? Quero que vocês escutem. Se eu falar por 15 minutos, fique ligado 15 minutos agora, tá bom? Aleluia. Olha só, hoje nós vivemos nos dias em que as pessoas têm ficado cansadas. E eu não falo somente cansadas fisicamente. As pessoas estão ficando cansadas na alma. Cadê a Nicele? Ok. Eu ia perguntar como que chama as doenças da psique. Como é que se chama? Alguém sabe aqui? Como é? Psicossomática. Ok, aprendi. Psicossomáticas. Essas doenças têm atacado as pessoas. E sabe, muitas pessoas têm ficado estressadas. Muitas pessoas têm ficado cansadas, fatigadas mesmo. E essas doenças acabam não atingindo somente a alma. Porque quando atinge a alma, porque essas doenças são da alma, elas acabam atingindo o corpo humano das pessoas. E as pessoas acabam ficando doentes e morrendo. Isso está acontecendo o tempo todo. Quando não, as pessoas estão se matando por causa da pressão, que elas não estão conseguindo suportar a tal da doença psicossomática. Oh, yes. Então, é que ele falou, glória, eu me assustei, ele tentou corrigir o que ele disse, né? Então as pessoas estão ficando num estresse, numa depressão profunda, e elas, sabe, as pessoas que entram em depressão, elas não sabem como sair dali. Você sabia disso? Elas não sabem como sair dali. Então, o que eu vou dar para você hoje, o que eu vou ensinar para você hoje, você tem que tomar doses diárias. Porque se você não tomar doses diárias, você não conseguirá. Olha só, queridos, quando você vai no médico e ele prescreve para você lá uma receita, um medicamento para você tomar, e ele diz assim: tome de 8 em 8 horas um comprimido desse aqui, certo? Vamos dizer que você olha para o comprimido, você olha para a receita e diz: já fui no médico, eu já tenho a receita, eu já aprendi que esse remédio que eu comprei, ou que eu peguei na farmácia do hospital, eu já aprendi que esse medicamento aqui, ele resolve a minha situação, eu já entendi isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: uma vez que você já sabe o diagnóstico, você já sabe qual o medicamento tomar, você já começa a ficar curado? Sim ou não? Não. O que você tem que fazer?
Bom, se vocês não sabem, eu vou dizer. Tomar o medicamento. Sim ou não? Então, o que eu vou dizer para vocês hoje, por mais que vocês aprendam ou entendam o que eu vou dizer, não vai funcionar para você por saber, amém? Não vai. Vocês estão aqui? Amém. Eu estou falando claro? O volume está bom? Então vamos lá, queridos. Deus nos deu um meio, deu um meio para a igreja de viver de tal forma, no estado de profunda paz interior. Existe um meio de viver dessa forma, profunda paz. Você consegue pensar em profunda paz? Eu acho que é difícil até para você pensar em profunda paz, porque nós não compreendemos muito profunda paz. O mundo que vivemos hoje, ele está perturbado, conturbado, bagunçado. E as pessoas estão assim. As pessoas estão ficando assim. Eu quero que você leia comigo em Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12. Vamos ler juntos aqui no quadro. Muda a versão da Bíblia, por favor. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Deixa eu ler aqui na minha Almeida, revista e atualizada. Diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse. Quem disse? Deus. Vamos ler o versículo 11 de novo para você se ligar. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isso é uma profecia. Isaías profetizou antes de Jesus vir. Jesus, quando veio, ele disse para nós: eu vou morrer, vou ressuscitar e vou embora para o céu, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Consolador. Ele é o Espírito Consolador, e ele vai estar com vocês todos os dias. É aqui nesse texto. Eu comecei a pensar sobre o que está nesse texto, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Olha só, olha para mim. Quando nós olhamos um versículo desse e passamos nossos olhos superficialmente nele, nós olhamos e falamos assim: esse é o descanso, esse é o descanso, esse é o refrigério, e não quiseram ouvir. E nós olhamos mais ou menos assim: esse é o descanso. Mas sabe, queridos, eu comecei a olhar, porque eu tenho lido esse versículo aí por muitas e muitas vezes. Eu comecei a olhar para ele e pensar: Deus está falando de descanso e ele está falando de refrigério. Então eu comecei a pegar os significados, sinônimos para essa palavra descanso. E eu comecei a puxar descanso. E depois eu fui para a palavra refrigério. E algumas vezes descanso e refrigério se cruzavam, mas em outras eles não eram sinônimos. Então eu pensei: Deus não usaria a mesma palavra duas vezes dessa forma. Então ele está falando de realmente descanso uma coisa, refrigério outra. Então ele está chamando assim: este é o descanso, e nós sabemos que ele não está falando somente de descanso físico. Se ele não está falando de descanso físico, logo ele estará falando de um tipo de descanso que nós, os seres humanos, precisamos. E será que esta não é, ou não seria a resposta para essa humanidade? E este é o refrigério. Será que esta não seria a resposta de que as pessoas precisam? Mas veja, eu falei sobre medicamento, sobre receita, sobre tomar dose após dose desse medicamento, dia após dia, não foi assim? Agora, veja,
Nesse texto está falando assim, que ele vai falar a este povo por meio de língua desconhecida e lábios gaguejantes. Você já pensou sobre isso? Sobre o que Deus estaria falando? Por exemplo, querido, dá para pensar, olha só, dá para pensar que Deus está falando assim, gente, sabe as línguas estranhas que vocês aprenderam, conheceram através da Bíblia, e vocês falam sobre isso na igreja? Então, sabe essas línguas que vocês oram? Ore cantararabá, se cantararabá, sabe isso daí? Então, isso daí é o meio que Deus vai falar com você, quando você fizer, ou quando você orar dessa forma. Agora, se você orar sempre dessa forma, eu estou tentando colocar em linguagem simples, se você orar em línguas sempre, tomando o medicamento, então você vai encontrar, você vai achar descanso e refrigério. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar um pouco mais dentro. E você sabe que quando você começa a pensar mais dentro da palavra, Deus começa a mostrar dali coisas para você. Ele começa a esclarecer, trazer luz em coisas dali para você. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 sobre um descanso. Ela fala que aquele povo lá antigo, eles não quiseram entrar no descanso de Deus, mas que ele diz ainda que ele está propondo para nós um descanso. A Bíblia fala muito sobre descansar e sobre refrigério. E é um tipo de refrigério que nós todos precisamos. Eu disse que eu ia ser simples, rápido e prático. Então é o seguinte, queridos, veja, se você abraçar isso aqui, e você todos os dias orar pelo menos 1 hora em línguas, tomando o seu medicamento diário, você saiba de uma coisa: Deus vai tirar você de todos os problemas que você tem passado hoje. Todos os problemas, sejam emocionais, sejam físicos, sejam financeiros, seja qualquer tipo de problema que você tiver, a Bíblia está dizendo que se você tomar o medicamento diariamente, Deus vai trabalhar em você através da sua própria oração em línguas, porque quando você ora em línguas, você não sabe o que está falando. Agora, o fato de você não saber o que está falando não significa que nada está acontecendo, porque toda oração, ela foi designada para obter, para ter uma resposta, e a oração em línguas não é diferente. Quando você ora em línguas, você está orando e falando com Deus, portanto você terá resposta do que você está falando. Então, em vez de você ficar cheio de problema, arrancando os cabelos, tendo problemas diários, todos os dias, e não sabendo o que fazer, pegue a sua boca e obriga ela a orar em línguas diariamente, porque se você orar em línguas diariamente, acreditando no que o seu pastor fala, vez após vez, é algo estranho. Mas as coisas espirituais, elas não são iguais às coisas naturais. As coisas espirituais, elas são diferentes, portanto, elas são coisas que elas causam mudança, elas provocam mudança em nossas vidas. Nós só precisamos acreditar na Bíblia, acreditar no que Deus diz, e se Deus diz que Ele vai falar conosco por meio de língua desconhecida e lábios gaguejantes, então Ele vai. Ele disse, então Ele vai. Ele disse que vai falar conosco, então eu vou orar em línguas acreditando que o que Deus disse é. E se Deus diz que eu oro em línguas, eu vou entrar no descanso, então eu vou. Se Ele diz que eu vou entrar num refrigério, então eu vou. Se Ele diz que eu vou entrar em profunda paz, e essa paz é aquele estado de estar num lugar em fé, onde você não tem dúvida de nada, onde você não tem medo de nada, onde você não se preocupa com nada, você simplesmente anda em paz, e as pessoas olham para você, vê que você está em problemas, e elas falam para você: ei, você não está preocupada, e você não sabe nem o que é preocupação, porque você entrou num estado de paz. E quando você entra num estado de paz, nesse nível, sabe, você entrou na fé, e quando você entra na fé, Deus trabalha por você, porque Deus opera, Deus trabalha para nós, quando nós estamos em fé, crendo que Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Nós, os cristãos, não deveríamos ter problemas psicossomáticos. Aprendi. Foi rápido. Nós, os cristãos,
Não deveríamos ter esses tipos de problemas. Não, pastor, não. Porque nós temos a receita. E nós não temos só a receita. Nós temos o medicamento, o remédio. Nós temos o remédio. Olha, querido, as pessoas têm dor de cabeça e elas têm lá o comprimido delas que vai sarar a dor de cabeça delas, é um exemplo. E elas estão batendo na sua porta e dizendo assim: me ajuda a sair da dor de cabeça. Aí você pergunta para ela assim: você não tem um remédio em casa? Eu tenho, mas eu só queria que você me ajudasse a sair da dor de cabeça. Mas e o remédio que você tem na sua casa? Não, eu sei, ele está lá mesmo na gaveta. Eu lembro até onde ele está na gaveta, bem no cantinho. Mas eu só queria sair da dor de cabeça. Oh, meu querido, oh, minha querida, você tem dor de cabeça? Tome o medicamento. Bem, vocês sabem que eu estou falando de coisas espirituais agora. Eu estou falando para você. Você tem a resposta. E eu não preciso de meia hora para dizer para você qual é a resposta. Eu não preciso de meia hora. Eu posso acabar o culto agora. Se você acreditar no que eu disse, você vai chegar na sua casa, se comprometer a tomar esse tal de medicamento de Deus diariamente, e Deus vai levar você numa paz tão profunda, a qual Jesus disse que o mundo não conheceu. Bem, eu vou falar de novo. Sabe por que o mundo está conturbado? Sabe por que o mundo está bagunçado? Porque o mundo não conheceu esse nível, esse tipo de paz que só em Jesus há. E Ele prometeu para nós. Pastor, mas não entendo. Não entende o quê? Pastor, você está falando de fazer o quê aí? Eu não estou entendendo. Olha, sabe a oração em línguas que nós sempre falamos aqui na igreja? Aquela de você ficar... Pastor, você vai me dizer que você está dizendo que isso daí vai resolver os meus problemas. Eu vou dizer que vai resolver todos os seus problemas. Mas pastor, eu não entendo, porque como que eu fico falando umas línguas estranhas que eu mesmo não entendo? E você está dizendo para mim que eu vou orar essa língua diariamente, 1 hora, ou meia hora de manhã e meia-noite, ou se você for mais abusado como alguns de nós, você vai querer fazer mais, porque quando você descobre que o negócio é bom, meu querido e minha querida, você sabe que se nós, os cristãos, descobríssemos que o negócio é bom, a gente não precisava de alguém falar para nós. Quando eu ia começar a pregar sobre língua, você fala: pastor, isso aí não precisa não, pastor, eu já estou nessa pegada aí. Ó, quando você descobre que algo faz bem para você, se você não for alguém que tem problema na mente, você vai tirar proveito do que está disponível para você. Porque as pessoas estão cansadas, estressadas, elas estão doentes na alma, com doenças no corpo, e alguns estão morrendo com doenças no corpo porque tinham doenças na mente, na alma. E sabe, vez após vez, as pessoas ouvem esse tipo de mensagem e não sabem o que fazer com ela. Se eu digo para você que há um medicamento, é só você colocar na boca e engolir. Há um medicamento que vai mudar não só a sua vida, mas a vida de quem estiver perto de você. Vai mudar não somente a sua história, mas a história de quem estiver ao seu redor também. Vai mudar. E você só precisa de uma coisa. Sabe que não precisa ter dinheiro? Ah, pastor, mas você não sabe, eu não estou trabalhando. Não diz respeito a se você está trabalhando ou não. Não diz respeito a se você tem dinheiro ou não. Diz respeito a, você tem uma boca? Ah, quando eu descobri isso, eu me alegrei tanto, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha uma posição na igreja. Eu não tinha um cargo na igreja. Eu não tinha nada disso. Mas quando eu descobri que eu só precisava ter uma boca, eu comecei a usar a minha boca. E esse foi o meu medicamento, e continua sendo, e agora mais do que nunca, o meu medicamento diário: orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Não importa se ninguém ao meu redor estiver orando. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa onde eu estivesse, em que país eu estivesse, fazendo o que eu estivesse,
Saiba de uma coisa: ninguém precisa me convencer a orar em outras línguas. Ninguém. Se eu não ouvisse mais nenhuma pregação, se acabasse com as Bíblias do mundo, eu ainda assim estaria orando em línguas. O que eu estou dizendo para você: não se emociona com isso hoje à noite e saia amanhã e esqueça. Crave isso no seu peito, no seu coração, porque isso é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do seu marido, não é responsabilidade do seu filho, da sua esposa, não é responsabilidade do seu pastor, é responsabilidade sua, porque eu não posso pegar a sua boca e obrigar a sua boca a orar em outras línguas. Eu só posso falar para você o que eu estou falando hoje, e é só mesmo. Eu não posso pegar a sua boca e obrigar a sua boca a falar em línguas, porque quando eu estava numa vida desgraçada, eu ouvi essa mensagem, eu disse: se isso funciona, vamos ver. E olha, querido, eu já andei bastante de lá para cá. Eu já andei bastante de lá para cá. E eu continuo andando, eu continuo acreditando isso. E 10 anos depois, eu estou aqui na frente de vocês, falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. O pastor vai falar de novo sobre oração em línguas. Vou, porque quando a gente ama as pessoas e sabe que uma coisa dá certo, funciona, a gente quer que essas pessoas abracem, quer que elas peguem, quer que elas pratiquem. Não importa quem você é, que cor você tem, aonde você mora, não importa nada disso. Você tem uma boca, isso Deus garantiu para você. Você tem uma boca, você tem o Espírito Santo, e se você confiar na boca, confiar no Espírito Santo, confiar nessa mensagem que eu estou pregando, este é o descanso, e este é o refrigério. E a Bíblia diz: mas não quiseram ouvir. Isso cortou meu coração enquanto falei agora. Mas não quiseram ouvir. Mas não quiseram ouvir. Por que não quiseram ouvir? Por que não quiseram ouvir? Você poderia chegar diante de Deus e dizer: eu sofri tanto naquela terra. Ele vai olhar para você e vai dizer: mas não quiseram me dar ouvidos. Gente, isso que eu estou pregando hoje tem que ser poderoso para você. Não importa se você não ouviu antes, não importa se não ouve isso todos os dias, não importa se você gosta ou não, pratique sem gostar, que mesmo assim, tem alguns remédios, gente, que eles são tão amargos. Minha mãe me vinha com aqueles remédios, e eu tinha que tomar aqueles remédios, eu não gostava. Eu não conseguia engolir aqueles comprimidos. Eu tinha dificuldade para engolir os comprimidos. Mas a minha mãe, ela me ama. Me amava e ela queria o meu bem. Mesmo não gostando do tal do medicamento. Mesmo aqueles que eram amargos. Minha mãe me fazia tomar. Ela vinha com aquela colher, depois vinha com um pouco d'água para dar uma amenizada na coisa. Vocês já passaram por isso? Um pouco d'água? Mas por que nossas mães, os nossos pais, eles fizeram isso com a gente? Porque era amargo, gente. Por que eles faziam isso com a gente? Porque eles nos amavam. Então, gostando ou não gostando, pega a sua boca e obriga ela a orar em outras línguas. Amém. Olha, gente, vocês são indesculpáveis diante dessa mensagem que eu estou pregando hoje. Mas você não entende o meu problema, pastor. Eu não entendo o seu problema, mas eu entendo essa palavra que eu estou pregando. Amém. Essa palavra que eu estou pregando para você hoje, eu entendo. Por que você entende, pastor? Porque eu vi pessoalmente, ninguém me contou, eu vi aqui na minha vida, eu vi e estou vendo na minha vida acontecer coisas, porque eu decidi acreditar num negócio esquisito. Eu disse no começo aqui, as coisas espirituais, elas são esquisitas, a nossa mente humana não entende. Por que umas palavras que eu falo estranhas vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história e vai me levar nesse lugar que você está falando, pastor? Porque Deus disse, só por isso. Porque Deus disse. E se Deus diz, soba na cadeira e dá 3 pulos na cadeira, e se você fizer, não importa se as pessoas entendem na igreja, não importa se os seus parentes entendem, não importa se eles entendem ou não, se você faz o que Deus está falando, Ele vai fazer o que Ele disse, e Ele diz, eu vou levar você em profunda paz, eu vou
vou levar você em um profundo refrigério. Eu vou levar você num descanso que você não conhece. É um descanso que as coisas simplesmente vão funcionar para você como nunca funcionou antes. As pressões vão vir contra a sua vida como vinham contra Jesus, aquele Jesus do barco. E eles estavam apavorados. Jesus, Jesus, Jesus. Ele levanta e olha todo tranquilo. Por que todo tranquilo? Porque para Jesus ele estava num profundo descanso, ele estava num profundo refrigério, ele estava em profunda paz, uma paz que o mundo não conhece, mas aqueles que andam com Deus, eles conhecem, eles sabem. Então, ora em línguas. Aconteça o que acontecer, olha gente, aconteça o que acontecer, se o mundo despencar, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Você não tem outra mensagem, pastor? Se eu tivesse outra mensagem, eu ia pregar. Eu tenho essa mensagem. Eu escolhi pregar em 15 minutos a mensagem que eu considero que é a mensagem. Oh, gente, é a mensagem. Eu estou dando para você a mensagem. Há uma unção disponível aqui para curar. Unção que liberta o cativo. Unção